Fala galera, meu nome é Karen Sicas, bem-vindo ao canal Facudados. E hoje vamos para a segunda aula de NumPy, onde a gente vai ver sobre dimensão de array. Tá? Então como a gente pode mexer, checar, né, entender um pouco mais sobre as dimensões de um array. Bom, então aqui no Jupyter eu vou dar um zoom para ficar bom aí para vocês visualizarem. A primeira coisa, como sempre, a gente vai importar o NumPy como NP, beleza? Esse é o primeiro passo. Tá? Segunda etapa aqui, eu tenho uma imagem aqui que eu só vou colar aqui para vocês visualizarem, entenderem o que são os arrays, tá? Então a gente pode ter um array de uma dimensão, que ele também é conhecido aí como um vetor. Então nesse array, por exemplo, a gente tem 4 colunas, né, e uma linha. Né? Então ele tem uma dimensão, que é ele chama aqui de axis 0, né, aqui, né? Que é o eixo 0 dele aqui. Então o shape, que depois a gente vai ver como visualizar o shape dos nossos arrays, ele mostra aqui que tem justamente 4 colunas, vírgula nada. Né? Então ele tem uma dimensão. Então, um array de 2 dimensões, a gente já pode ver pelo shape aqui que ele tem 2 dimensões, tá? Eixo 0, eixo 1 aqui, né? Que é justamente aqui, ele tem 3 colunas e 2 linhas. Então, é o que ele mostra aqui, ele tem 2 linhas e ele tem 3 colunas. Então, dessa forma, ele é um array de 2 dimensões, ou a gente chamaria ele de matriz, né? A gente já viu nas aulas de matemática, são as famosas matrizes. Tá? E aqui a gente já tem aí um eixo, né? Um array de 3 dimensões. Tá? Um array de 3 dimensões nada mais é que praticamente vários arrays aí de 2 dimensões. Tá? Então, um array de 3 dimensões, ele pode ter aqui, nesse caso ele tem 4 linhas, 3 colunas, tá? E 2 aqui matrizes aqui, podemos dizer, né? Então tem 2 blocos de matriz. Imagine que isso daqui é uma matriz. Então aqui eu tenho, igual aqui eu tenho as colunas e as linhas, aqui eu tenho as colunas, 3 colunas, 4 linhas. Tá? Eu tenho 2 matrizes, uma atrás da outra aqui. Então ele começa a se tornar ali um array de 3 dimensões. Tá? E a gente pode ter inclusive mais dimensões, 4, 5, só que isso não fica mais possível a gente visualizar isso, né? A gente é humano, então a gente só consegue enxergar aí 3 dimensões. Então só é possível a gente entender ali até 3 dimensões, 4 dimensões. Vamos deixar aí com o NumPy cuida, mas a gente vai também criar arrays de 4 dimensões, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma lista, vou copiar até aqui uma lista uma lista normal em Python, tá? E aí eu vou criar um array de uma dimensão, tá? Vou chamar aqui array1D. Tá? Como criar um array? Eu pego np array, tá? E aqui dentro, né, eu jogo a minha lista. Tá? Aí depois eu vou dar um print, tanto no array, tá? Como eu vou dar um print no shape dele, que é justamente para ver qual é o shape que ele tem. Então dessa maneira, vocês podem ver que a gente tem um array de uma dimensão só, igual esse daqui. Esse aqui tinha 4 colunas, esse daqui tem 7 colunas. Né? A gente criou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 colunas. Dessa forma a gente criou um array de uma dimensão. Imagina agora que a gente tem, vou copiar aqui também, uma lista de listas. Tá? Nada mais é que aqui é uma lista e dentro dela eu tenho 3 listas. Tá? Então é uma lista de listas aqui no Python. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora vai ser um array 2D. Tá? Então, para esse array 2D, eu vou passar minha lista de listas. Tá? Eu vou até copiar aqui que a gente vai fazer a mesma coisa. Então eu vou tirar um print aqui do array 2D e do shape dele. Então, a gente consegue ver aqui o array, justamente parece uma matriz, né? E aqui o shape dele é um 3x3, porque ele tem 3 linhas e ele tem 3 colunas, beleza? Agora, vamos criar um array 3D. Né? Como eu tinha explicado aqui em cima, um array 3D, né? Ele nada mais é que vários arrays aqui, né? 2 ou mais aí, arrays 2D. Tá? Então, eu vou até copiar aqui que eu tenho aqui, são 3, tá? O array 1, 2D, o array 2, 3, 2D e o array 3, 2D. Tá? Então, são 3 arrays 2D que a gente tem aqui. Né? Como você pode ver, todos eles são uma lista de listas. Né? Então, aqui é uma lista com 2 listas dentro. Né? Aqui também, uma lista, né, que tem essas 2 listas dentro. E assim por diante. Tá? E agora a gente vai criar um array 3D. E para isso a gente vai
np array, e aqui a gente vai passar dentro de uma lista nossos 3 arrays 2D. Então, passei o primeiro, passei o segundo e passei aqui o terceiro. E aí vamos fazer a mesma coisa, tirar um print aqui do array e do shape dele. Agora a gente vê como é que fica o array. Tá, começa a ficar um pouco difícil, né, de visualizar ele aqui, tá? Porque ele justamente tem uma lista, e aí aqui tem outra e aqui tem outra, tá? E dentro dessas, né, tem mais uma e uma. Então ele começa justamente a ter várias dimensões, que é o que ele nos mostra aqui. Aqui a gente consegue ver, né, que a gente tem 3, né, matrizes aqui dentro, digamos assim. Tá? Temos 2 linhas em cada matriz e temos 2 colunas em cada matriz. Tá? Então a gente criou aqui um array 3D. Agora eu vou colocar aqui uma imagem para vocês visualizarem um array 4D. Tá? Ele é um pouco mais difícil de visualizar, tá? Mas a gente vai tentar aí criar esse array 4D para a gente começar a entender um pouco melhor. Então vamos um passo de cada vez. Então para começar eu vou criar um array 1D, que eu vou chamar aqui, que vai ser nada mais que um array, onde eu vou criar aqui com esses números aqui, esses primeiros números, tá? O 2, o 4 e o 5. Aqui eu criei o primeiro array 1D. Eu vou criar o segundo array 1D, que vai ser esse de baixo. -1, 9 e 8. Tá? Então, aqui eu tenho um array 1D. Beleza? Vamos tirar um print deles para a gente visualizar. E do shape deles também, para a gente visualizar. Vou tirar dele e vou tirar do segundo aqui. Tá? Então aqui a gente pode ver nosso primeiro array. O shape dele é a mesma coisa. Tá? A mesma coisa do segundo array, que também o shape dele é 3 aqui. Né? Então eles têm o mesmo shape, tá? Só valores diferentes aqui. Tá? Então a gente criou esse array e esse array. Beleza? Agora a gente vai juntar os dois. Então a gente vai criar agora um array 2D. E para isso eu vou passar aqui dentro de uma lista o primeiro array 1D e o segundo array 1D. Aí agora a gente vai tirar um print do nosso array 2D para ver o que a gente fez. Então agora eu criei, ó, a matriz. Então o array 1D, esses dois arrays 1Ds que a gente criou são os vetores, né, ali mesmo que a gente criou. Agora a gente juntou os dois arrays 1D e a gente criou a matriz. Nossa matriz, ó, ela tem, ó, uma linha, 2 linhas na verdade, né, tipo, é de índice 0 e índice 1, né, então primeira linha, segunda linha, e ela tem 3 colunas, que é esse índice aqui, né, então índice 0, 1 e 2, 3 colunas. Então aqui o índice 0 dela, aqui o índice 1, aqui o índice 2. Então assim a gente depois pode até ver como acessa, né, um array, mas se eu acessar aqui o 0, eu vou acessar o primeiro, né, o primeiro vetor dela. Se eu continuar acessando aqui, se eu acessar agora o 1, eu acesso o número 4. Então, acessando aqui, ó, o 0 é o primeiro vetor e o 1 aqui é a segunda coluna. Tá? Então, assim a gente começa a acessar ali as linhas e as colunas. Tá? Então, aqui eu estou acessando a primeira linha, aqui a segunda coluna, que é justamente o que eu mostrei aqui. Então, primeira linha, segunda coluna, eu estou acessando o número 4. Tá? Então, a gente criou essa matriz. E agora a gente vai multiplicar aqui essa matriz, colocar várias dessas matrizes para criar um array 3D, que é o que a gente já tinha visto, né, aqui em cima. Tá? Então a gente vai criar agora um array 3D. A gente vai usar vários arrays 2D. Então para isso, array 3D, np array. E aqui eu vou passar uma lista. Tá? No caso aqui, ó, vamos ver quantas. Olha, tem 1, 2, 3, 4. Ele criou com 4 matrizes ali esse array 3D. Então a gente vai passar essa matriz 4 vezes aqui para o array 3D. E vamos tirar um print aqui para a gente tentar visualizar o shape também. Então, ó, agora você vê que eu tenho 4 matrizes aqui. Tá? E o shape dele é 4, 2 e 3. Tá? O shape dele a gente pode ver aqui, ó, 4 matrizes, tá? Com 2 linhas e 3 colunas. Então, o shape é 4, 2 e 3. 4 matrizes, 2 linhas, 3 colunas. Então, aqui são as 4 matrizes, 0, 1, 2 e 3. 2 linhas, 0 e 1. E 3 colunas, 0, 1 e 2.
E agora, para finalizar, tá, a gente vai fazer esse eixo aqui, tá, de 0, 1 e 2, onde a gente vai colocar 1, 2, 3 arrays 3D juntos. Tá? Então, esse array 3D aqui, a gente vai criar um array 4D, np array, e a gente vai colocar 3 desses arrays aqui. Tá? Vamos tirar um print de tudo. Opa, aqui é 4D. Tá? E vamos lá. Então agora eu tenho um conjunto desse, né, de array 3D, outro conjunto desse e outro conjunto desse. Tá? Nada mais é do que, nessa imagem aqui, né, um conjunto, 2 conjuntos e 3 conjuntos desse. Tá? E a gente pode ver que aqui o shape dele, né, são 3, 4, 2 e 3, que nada mais é do que esse daqui. Ó, shape 3, 4, 2 e 3. Beleza, que são os 3, né, conjuntos de arrays 3Ds aqui. 4 matrizes, cada um tem 0, 1, 2, 3, 4 aqui, cada um tem 4. Tá? 2 linhas, todos também tem 2 linhas e 3 colunas. Tá? Então assim a gente começa aí a cada vez mais multiplicar uma dimensão de um array. E você consegue utilizar isso para vários tipos de coisas. Então, ó, eu deixei aqui salvo aqui um Sudoku Game, tá? E a solução desse Sudoku. Vamos colocar ele aqui e vamos supor que a gente vai criar agora, ó, juntar os dois. Game Solution, a gente está juntando o jogo e a resposta dele. Tá? Opa. Então eu vou pegar o jogo, tá? E vou pegar aqui a resposta. E agora eu vou tirar aqui um print dele. Tá? E vou tirar também um print do shape dele. A gente vê que agora a gente, ó, organizou aqui o jogo, a resposta. Tá? E aqui a gente tem a dimensão. A gente vê que é um array de 3 dimensões. Tá? Ele tem 2 matrizes. Tá? E cada matriz é uma matriz de 9 por 9, que é o jogo Sudoku. Tá bom? Então, a gente fez isso. E agora eu vou copiar ó, e vou fazer um outro jogo, tá? Com uma outra resposta dele aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou copiar aqui, tá? A gente vai fazer agora, né, um New Game Solution, onde eu pego aqui do New Sudoku Game e New Sudoku Solution. Tá? Dessa maneira eu tenho, acho que eu não rodei isso daqui, eu preciso criar essas listas aqui. Agora, beleza. Agora eu tenho a mesma coisa. Tá? Um novo jogo aqui, né, com o jogo e com a resposta junto no array 3D. Beleza? E agora eu posso juntar tudo. Então eu posso criar aqui um Game Solutions, um NP Array, onde eu junto aqui, tem que passar tudo dentro de uma lista. Eu vou passar o Game Solution e o New Game Solution. Tá? E aí deixa eu copiar aqui que a gente vai tirar um print de tudo isso. Tá? E aqui está o primeiro jogo e a primeira resposta. Tá? Aqui o segundo jogo e a segunda resposta. Então, array 4D, igual a gente fez lá. Só que esse é um array que tem 2 conjuntos ali de 3D. Tá? Cada um dele tem 2 matrizes, tá? Com 9 linhas e 9 colunas. Tá? Então, tudo isso é para vocês começarem a entender e praticar ali como criar arrays, tá? Como mexer em dimensões, como ler o shape dele, entender quantas dimensões ele tem. Tá? Que aí isso vai ter suas utilidades práticas ali, né? Dependendo do que você precisa resolver. Tá? Então, a gente tinha criado lá em cima o array 2D. Vamos dar uma olhada nele, que agora a gente vai entender um pouco mais sobre funções do NumPy, de como mexer, como transformar nossos arrays. Tá? Então, a gente vai usar uma função que é o array 2D, pronto. Tá? Inclusive, eu vou modificar isso aqui para um array flattened. Tá? Que isso faz? A gente vai ver agora aqui. Ó, ele vai pegar nosso array 2D, vou printar aqui para vocês enxergarem, e vai juntar tudo num vetor só, tudo em uma dimensão. Tá? Então, flatten nada mais faz que juntar todos os valores de um array em uma dimensão só. Tá? A gente pode até, enfim, criar aqui um array dash aqui. Tá? E vou fazer isso daqui, ó, com o nosso Array Games Solutions. Tá? Vai ficar um monstro aqui, tá? Mas vamos visualizar aqui. Então, ó, ele jogou tudo para uma dimensão, todos os valores dele para uma dimensão.
Tá? Então é isso que o flatten faz, tá? Para você organizar aí todos os valores em um vetor só, uma lista, tá, de todos esses valores. Tá? De novo, vai depender de caso a caso, a gente vai ver várias funções, algumas vão ser úteis, algumas não. Tá? Outra função, por exemplo, é o reshape. Tá? Então a gente tem um array aqui que é 2 por 3. Beleza? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então vamos falar que eu quero mudar, aí eu vou passar uma tupla aqui dentro, tá? Eu quero mudar para um array 3 por 2. E agora eu peguei o array, deixa eu tirar um print dele aqui pra gente comparar. Ó, eu mudei, né, de 2 linhas para 3 linhas, tá? E um ponto, né, do reshape é que ele sempre tem que ser compatível, tá? Então, se aqui eu tenho, né, 6 valores, né, vocês vão ver que esses valores multiplicados aqui, por exemplo, né? Então, se eu tenho 3 linhas, 2 linhas e 3 colunas, eu tenho 6 valores. Eu preciso dar um reshape, né, aqui no caso, né, de 3 linhas e 2 colunas. Se eu tentasse fazer um 3 por 3, tá, ele não ia funcionar, porque o tamanho, né, olha, lembra, tem essa função aqui, ó, que é o size. Tá? O size do nosso array, tá, ele é 6. Então, eu não posso transformar ele num 3 por 3, eu posso transformar num 3 por 2, por exemplo. Eu posso transformar ele num 6 por 1, por exemplo. Tá? Justamente eu tenho 6 linhas, uma coluna em cada um. Tá? Eu posso transformar ele num 1 por 6. Tá? Também posso transformar ele aqui. Tá? O que eu não posso fazer, né, como a gente viu, é aumentar o número dele. Né? Eu sempre tenho que usar o tamanho máximo dele aqui. Outra funcionalidade é para a gente criar um array. A gente acho que até tinha visto isso na última aula, que é os zeros. Né? Então eu crio um array só de zero. Tá? Isso serve dependendo ali do programa que você estiver criando, alguma coisa do tipo. Você pode criar o array e depois você só vai acessando os elementos. Né? Então eu posso acessar aqui a linha, eu vou acessar essa segunda linha, né? Index 1. Aí vou acessar o segundo elemento, que, aqui fora, que é o index 1 também. Então, estou acessando aquele 0 e eu posso mudar ele por algum valor. Tá? Então, no caso aqui, eu acessei esse 0. Tá? Eu posso mudar ele por algum valor. Então, eu crio um array só com 0 e eu posso mudar ele com algum valor. Outra funcionalidade é criar a mesma coisa, só que só com uns. Tá? Só com o número 1. Tá? De novo, para criar um array meio que neutro, aí eu vou modificando o array conforme a minha necessidade. E algumas funcionalidades matemáticas, né, que nem eu tinha falado, o NumPy é muito poderoso trabalhando com números, né, de forma matemática, que eu vou pegar aquele array 2D, tá? Eu vou dar um reshape nele aqui, só para ficar mais visível, mas não precisa, tá? Mas eu vou dar um reshape nele aqui, para ele ficar tudo num vetor só, tá? E agora eu vou multiplicar isso por 2. Tá? E ó, vocês viram que multiplicou por 2. Ou eu posso pegar esse array, mesmo sem transformar, eu posso multiplicar ele por 2. Tá? Ou eu posso somar 2. Tá? Então aqui você vê que ele somou 2. Ó. Você dá um print aqui nele. Ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. E assim por diante. Então é muito fácil você trabalhar com números no array por causa disso. Você consegue multiplicar coisas que não é possível fazer numa lista. Numa lista você teria que iterar sobre cada elemento da lista para então você multiplicar. Uma lista pequena, até que não daria tanto problema, mas conforme a lista for crescendo, o problema de processamento vai ser grande. Tá? Então o NumPy é muito poderoso para trabalhar com números por conta disso. E é isso para a aula de hoje. Né? Não sei quanto vocês já conheciam sobre as dimensões do array, se deu para entender bem como trabalhar com essas dimensões, como a gente usar ali funções como o reshape, entender ali uma matriz, né? Linhas e colunas do array. Tá? Então a gente vai depois entender como acessar melhor essas linhas, essas colunas nas próximas aulas. Te vejo lá. Valeu!